Olá, meus amores, bem-vindos a mais um pré-aula de história. Um pré-aula maravilhoso, uma aula maravilhosa. Nessa aula a gente vai ver, nesse pré-aula, já que foi dividido em dois, a gente vai ver Grécia Antiga e Roma, né? Então vamos lá. Se segura, que lá vem pedrada. Vou parecer uma guia de museu agora, mas assim, como vocês podem identificar nesse slide, temos um meme de procedência duvidosa sobre Zeus, porque piada sobre Zeus nunca perde a graça, pelo menos pra mim. Então riam, pra ganharem ponto. Isso aí. Então vamos lá. De início mesmo, a gente vai falar sobre a sociedade grega. Como funcionava a sociedade grega? Como é que rolava as coisas? A gente vai ter as polis, que são as cidades-estado. Tem duas polis que vão se destacar muito, que é Esparta e Atena. Isso aí todo mundo tá ligado, né? Que a gente tem Esparta, que são os guerreiros que a gente viu que eu mandei de tarefinha de casa assistir o filme 300. Então, se você não assistiu o filme 300, não vai continuar a se assistir, né? Porque não tem muito que eu possa fazer, mas assista. Então, vamos lá. A gente tem Esparta, que são abençoados pelo deus Ares, que é o deus da guerra. E tem Atena, que é, o próprio nome já diz, sobre a deusa Atena da sabedoria. Não é Atena parabólica, é deusa Atena, polis Atena. Em Atena, a gente vai ter muita presença de escravo. E vão ter vários tipos de escravo. Vai ter escravo por dívida, escravo de herança, escravo de guerra, ou seja, muito escravo, principalmente em Atena, tá? Em Atena vão ter as pessoas consideradas, assim, sábias, as pessoas mais cleans, as pessoas mais, nossa, good vibes, mais inteligentes, mais focadas na democracia e tal. Já em Esparta, não tem muitos escravos, a presença de escravos já é mais escassa. A gente vai ter o quê? Servos estatais, ou seja, pessoas que trabalham para o Estado. Deu pra entender? Por quê? Porque lá em Esparta, a maioria das pessoas, a maioria dos homens estão focados em um objetivo só, se tornar um grande guerreiro. Ou seja, eles não vão ter muito tempo para questões de escravos, por isso são dados a eles servos estatais. Deu pra entender? Espero que sim. Se não der pra entender, anote sua duvidazinha e tire comigo na sala, porque não dá pra falar com um áudio gravado, né? Deveria ter essa tecnologia, vamos aderir. Outro ponto muito importante, você só é cidadão ateniense se você nascer em Atena. Se você tiver pais atenienses, se você for ateniense. Você de Atena, vai se meter em Esparta. Você vai chegar lá em Esparta, vão dizer que você não é cidadão. E vão descer aquele negócio, this is Esparta, e vão pra cima de você. Porque você não é um cidadão. Agora, se você for espartano com pais espartanos, aí você é espartano. Mas se você for um ateniense com um pai espartano e uma mãe ateniense, você não é nenhum nem outro. Você não é ninguém. Não queria ser eu a pessoa a dizer isso, mas é isso. Um ponto muito importante que eu tive que regravar esse pré-aula. Regravei o pré-aula porque não aceitou o tamanho final no meu celular para baixar por conta da memória. Isso se chama The Pocket. Travou meu celular, foi uma resenha, mas enfim. Como você pode analisar neste conteúdo maravilhoso de Grécia Antiga, prefiro Roma, a gente vai ter na Grécia uma democracia, enquanto em Roma a gente vai ter uma república. Tá ligado? Deu pra entender? Então é o seguinte, a democracia ela vai ser exercida pelo povo, ao invés dos impérios, né? Que eles vão ser liderados por alguns dirigentes. Ou seja, irmãos, todo mundo vai atuar na democracia de uma forma. Todo mundo vai participar da democracia de um jeito. Todo mundo. Já que é algo público, vai todo mundo participar. Tipo, eu vou participar, fulano vai participar, ciclano vai participar, beltrano vai participar. Da grega, tá entendendo? Sendo que suas cidades-estados, Atena, Esparta, pipipi, popopó, piruru, vão ter suas formas de governo independente. A maioria dessa democracia livre pelo povo acontecia em Atena, onde as pessoas discutiam política em praça pública, tá? As pessoas discutiam
antes de ter um espaço separado para isso, elas vão discutir em praça pública, porque assim, mais pessoas, mais homens vão poder participar deste debate político. Eu achei chique. Eu achei chique. Se bem que a praça devia ser arrumadinha, né? Devia ser como a gente vê hoje em dia. Vamos lá. Na Grécia, a gente vai ter moeda, que vai ser utilizada para a troca, né? Dos materiais produzidos. Couro, trigo, oliveira. Então, assim, eles vão usar uma moeda, que vai ser o dracma. Eu me lembro o nome de personagens de filmes. Mas é bom, porque a gente já pega como referência. Ó, aí, ó, se você lembrou de um personagem de filme, foca nesse personagem de filme. No nome, tá? Só no nome. Pra lembrar do dracma. Lembrei de Drácula ou de Batman. Enfim, voltando. A gente vai ter o cultivo do trigo, do vinho, das vinhas, tá? O vinho vai ser produzido em seguida. E a gente vai ter a produção do couro. Eles vão ser o meio de economia grego. São produzidos pelos escravos, tá? Escravos. Então, eles vão utilizar os métodos de troca graças a essa moeda. O que vai deixar tudo muito mais organizado e vai facilitar a economia do país e a transportação dos materiais. Vocês já ouviram falar a expressão presente de grego? Eu espero que sim, eu espero que eu não seja velho o suficiente para só eu conhecer essa expressão presente de grego. Presente de grego é uma expressão que surgiu a partir da guerra que deu origem ao cavalo de Troia. Vocês já ouviram falar do cavalo de Troia? Espero que sim também, tá? O cavalo de Troia foi um presente grego, literalmente um presente de grego, enviado para os troianos. Já tava rolando uma guerra de Troia há mais de 10 anos, minha gente. Já deu, acabou. Ninguém tinha mais ânimo pra uma guerra. E ninguém aguentava mais uma guerra, né? Aí os gregos fizeram um equino de madeira, um cavalo, e entraram todo mundo dentro do cavalo. E levaram, empurraram, tinha rodinhas, eles empurraram o cavalo até a porta dos troianos, da cidade, das muralhas de Troia. Simplesmente como se fosse uma oferta de paz, como se Grécia tivesse se rendido. Quando os troianos colocaram o cavalo para dentro e à noite eles começaram a comemorar, fizeram uma festa, dormiram, foi aí que os gregos atacaram, saíram do equino, do cavalo de Troia, e começaram a atacar os troianos, ganhando a guerra de Troia. Isso aí se chama roubar no jogo. Mas aí a gente passa um paninho, porque o cavalo de Troia é legal, é maneiro. Agora falando no lado mitológico, porque sim, o cavalo de Troia tem um lado mitológico, que é Helena de Troia. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Helena de Troia era considerada a mulher mais linda da Grécia, de toda a Grécia. Ela era uma semideusa, filha de Zeus. Foca nisso. Os troianos levaram Helena, sendo que os gregos estavam loucos, e travaram a guerra para ter Helena de volta. Por isso que aconteceu a Guerra de Troia. Também tem um filme, tá? Assistam os filmes. Por favor. Sem desculpa. Não tem desculpa para não assistir os filmes. Mas vamos embora pro próximo conteúdo. Vamos para a Guerra do Peloponeso. Vocês já ouviram falar dessa guerra, né? Pelo amor de Deus, por favor, me diz que sim. Eu não aguento mais. A Guerra do Peloponeso não tem nada a ver com Pompeia. Pompeia é lá em Roma. Tem a ver com a Guerra do Peloponeso, tem a ver com a Guerra do Peloponeso. Ótima explicação. O que acontece? Esparta e Atena, a gente já vê, quando eu expliquei sobre as cidades-estados, que eram um pouco diferentes uma da outra. Um lado era nerd, o outro lado era bad boy, de gangue, né? Que são os espartanos. O que vai acontecer? Essas duas cidades-estados, elas vão querer disputar para ver quem vai ter o domínio da Grécia. Já que elas são as bambamãs, são as mais importantes da época. Elas vão disputar para ver, eu sou melhor do que você.
Ah, você não é melhor que eu sou melhor que você. Mas isso não foi uma guerra. A gente vai ter a Liga de Delos participando, que vai ser uma aliança. Simplesmente, vamos para a lógica, irmãos. Vamos para a lógica, foco aqui na lógica. O que você acha que vai ganhar? As pessoas inteligentes, nerds, ou os guerreiros abençoados por Ares, que vão simplesmente derrotar qualquer um que passa perto deles? Eles já querem transformar em maromba, bad boy, soldado do exército. Esparta vai ganhar a guerra, tá? Mas a gente vai explicar direitinho, pim, 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 pó, 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 lá na aula. Agora aqui, quem assistiu a tarefinha de casa vai lembrar de Leônidas. Quem não lembra de Leônidas, né? O espartano que comandou os 299, já que com ele que era 300. Leônidas, ele vai comandar os 299, tá? Pra não dizer 300, porque 300 é com ele não vai se comandar, né? Na batalha de Termópilas. Se fala um F, tá? Não é Termópilas, não, é Termópilas, tá? Curiosidades gregas com a titia. Então vamos lá. O que acontece? Tava tendo uma guerra persa, entre a Pérsia, que é a famosa guerras médicas. Qualquer pessoa estrangeira era Medos, ou seja, era o Medos. Tava rolando as guerras médicas. Foi um confronto extremamente difícil. A gente não chama Leônidas e os espartanos de grandes heróis, a gente chama eles de... Já fala muito do sacrifício dos 300. Por quê? A Pérsia era um local onde tinha um exército enorme, super preparado, com 7.000 soldados. Tá? Amores da minha vida, lindos, maravilhosos. O que acontece? A gente só vai ter 300 espartanos. Se bem que a gente sabe que a força de um espartano, o tempo que ele combate, né, é muito grande. 7 anos de idade ele já tá no exército. Que na época era exército, tá? Aí o que acontece? Foi dado um sacrifício porque não sobrou nenhum dos 300. Foi literalmente um sacrifício que ajudou, que fez com que desse tempo das tropas gregas se articulassem para vencer essa guerra 12 anos depois. A guerra só vai acabar 12 anos depois, tá? Os espartanos resistiram bravamente os primeiros conflitos, mas acabou que depois... Rest in Peace, Leônidas e os 299. Agora vamos falar da parte legal da Grécia. A mitologia, a religião. Eles eram politeístas, isso aí já é um pouco óbvio. A gente vai ter diversos deuses. A gente vai ter os 3 grandes, que são os irmãos. Zeus, vou falar por ordem de nascimento, né? Não, vou falar por ordem de nascimento não. Vai ser Zeus, Hades e Poseidon. Maravilhosos. Cada deus vai ser responsável por uma coisa. Deméter, agricultura. Perséfone, primavera e submundo. Hades, deus dos mortos, né? Submundo. A gente vai ter a Hera, que é a deusa dos casamentos. Mas ela é corna, ela é a mais corna de todas e vai ser a deusa da fidelidade. Hera é a deusa da fidelidade e é mais corna do que junto ao Recife todo. Ela é mais corna do que todo mundo. Enfim, a hipocrisia, né, chuchu? Mas vamos lá. Pra que vai servir a mitologia, professora? Pra tentar explicar os fenômenos, sem que as pessoas fossem estudar, tipo, nossa, tipo os filósofos. A mitologia vai ser, nossa, um trovão. Zeus tá com raivinha da gente. Fulano morreu. Porra, Hades levou ele. Ele deve estar lá no Tártaro agora. É assim que funciona a questão mitológica. E é com esse meme que eu me despeço do conteúdo de Grécia. Beijinho, Grécia. Agora a gente vai pra qual? Roma Antiga, meus amores. A gente vai pra Roma Antiga. Sente a potência. Vamos lá, Remy. Vamos caçar informações sobre a Roma Antiga. A gente vai ter os tópicos da aula. Eu achei muito fofo esse slide. Deem valor. Ficou lindo, né? Coloquei mapas mentais também. Mas vamos lá, começar. Antes de começar, né? Enquanto tá nessa tela linda dos tópicos,
A gente tem que entender que Roma, ela foi dividida, tá? Tá bom? A gente vai ter monarquia, república e império. Simplesmente isso, monarquia, república e império. E eu vou explicar pra vocês cada uma dessas partes. Vamos de início. A monarquia, ela não era tão vista no Enem, não é tão vista no Enem, mas é muito boa da gente entender. A gente não tem tantas informações sobre a monarquia romana, tá? A gente tem focos mais da origem, que tem uma mistura um pouco mitológica. Eu vou explicar pra vocês. Os romanos vão acreditar que surgiu graças aos irmãos Rômulo e Remo. E realmente existiu um rei Rômulo, tá? Mas tem essa questão de Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba. Essa história foram criados por uma loba e tal. Vai chegar uma época que Rômulo vai matar Remo. Muito Caim e Abel. Mas vamos lá. E quem vai fundar Roma vai ser Rômulo. E vai dar o nome da região, né, do império, da monarquia, de Roma, em homenagem a seu irmão Remo, que ele matou. Se é amor ou ódio, a gente não só vai descobrir depois, né? Porque é uma questão bem pesadinha. Então, vai ter a monarquia romana, que vão ter as questões dos reis, porém não vai durar muito tempo e não tem muitos vestígios da monarquia. A gente tem pouco, sabe-se pouco sobre a monarquia, apenas o nome dos reis, mas não tem muito de seus feitos. Aqui a gente tem um mapa mental. Pode tirar print, tá? Ó, que lindo. Ó, pronto, acabou o tempo. Agora vamos para a República Romana. Eu simplesmente adoro. Tô parecendo uma criança que acabou de ganhar um presente com essa aula. Eu tô apaixonada, sou apaixonada. Então vamos lá para a República Romana. O que significa república? República. Res pública, coisa pública, algo público, algo do povo. Ou seja, o povo vai ajudar a república, correto? Correto. Mas a gente vai ter os senadores e vamos ter os cônsules. E aí a gente vai entender a divisão de cada um deles. Então vamos lá. O Senado ele vai assumir todas as funções do governo, sendo liderados por cônsules. Os cônsules vão ser 2 pessoas, tá? Foca nisso. 2 pessoas. Foca no número 2. 2 pessoas, porque isso vai ser muito interessante pra gente entender uma treta que vai rolar aí mais pra frente, tá? Com meu marido, Júlio César, tá? Só pra deixar claro, tirem um olho. Então vamos lá. Vão ser 2 cônsules no comando do Senado. A gente vai ter os senadores e os 2 cônsules que vão auxiliar nessa resolução do governo. Eles vão estar a par de tudo que rola, vão organizar tudo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sociedade romana. A gente vai ter os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados. Tá bom? Vamos por partes, professora. Vamos por partes. Os patrícios, eles vão ser de famílias muito antigas de Roma, tipo famílias fundadoras. Sabe quando a gente assiste, deixa eu pensar, qualquer coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos, coisa assim, a gente tem as famílias fundadoras. É como se fosse isso. Os patrícios, eles são tipo as famílias fundadoras, eles são extremamente podres de ricos, tá? Muito ricos. E são eles que vão subir para serem senadores. Eles podem se candidatar para ser senador. E a gente vai ver como funciona essa coisa de candidatura. A gente vai ver que é como se fosse hoje. Eles têm que pagar festas para convencer o povo, para ganhar voto popular. É tipo hoje em dia. Aí a gente vai ter agora os plebeus e os escravizados. Os plebeus são as pessoas que não são nem patrícios nem escravos. Eles são ali no meio, ali na meia alta ali. São plebeus, são pobres de marré. Mas eles podem ter escravos, assim como os escravos podem ter escravos. Tem escravo que era mais rico do que seu patrão. Tem escravos que era médico. E por que a professora era escravo? Porque provavelmente ou ele deveria ser escravo por dívida, tava devendo alguma coisa, ou ele era de outro lugar, tipo, saiu de Atena e veio pra Roma. E em Atena ele era médico. Aí veio pra Roma, ele não é cidadão romano, ele é um escravo. Ele não pode ter direitos de cidadão romano. Deu pra entender?
os clientes, eles vão ser os plebeus que vão só subir socialmente graças aos patrícios. Eles vão servir aos patrícios socialmente, tipo, Patrício, Bianca. Bianca é um patrício. Bianca quer subir como senadora em Roma, tá? Mas para isso ela precisa de voto? Ela vai precisar o quê? Ela vai precisar comprar nosso voto. A gente vai votar nela em troca de receber o quê? Proteção, ir a festas, dinheiro. Em troca disso, a gente vai ter que votar em Bianca e apoiar em Bianca em tudo que ela fizer. Tipo, matei fulano, nossa. Mas também, né, fulano ali, nossa, ele pediu. É nesse nível, tem que apoiar incondicionalmente. Não rolava uma afinidade muito boa entre os patrícios e os plebeus. Isso aí já é nítido, já que os patrícios, eles gastavam muito dinheiro, eram podres de ricos, os plebeus não tinham nada, eram pobres, pobres, pobres de marré, marré, marré. E o que vai acontecer? Os plebeus vão pedir direitos, eles vão falar, nossa, a gente merece, a gente tá vivendo na república, pô. A gente precisa de direitos, não é só vocês riquinhos mimados que vão ter direito, não. E os patrícios não estavam cedendo, até que os plebeus resolveram fazer o que? Nossa, não, pra mim já deu. Eles saíram de Roma, todos os plebeus saíram de Roma. Presta atenção, saíram de Roma, de toda Roma, tá? Da botinha. A fim de pressionar os patrícios. E eles só voltaram quando aconteceu o tribunal da plebe, o tribuno da plebe. Como convencer uma pessoa? Não vai ser por bem, não, então vai ser por mal. O que vai acontecer? No tribuno da plebe, a gente vai ter a criação de leis, como a lei das 12 tábuas, que vocês podem ver aí, que, tipo, as leis vão passar a ser escritas. Tipo, na época não eram, até aquela época não eram escritas, eram faladas, tipo, ai, você não pode estacionar sua carroça aí, não sabia que na lei, no tal do artigo não sei o que, das quantas, não pode? Ah, mas que lei é essa? Mas que lei é essa? Ai, a lei. Onde é que tá anotada essa lei? Saiu de quê? Da fanfic da cabeça da pessoa? Não pode mais, vai ter que ser anotado. A gente vai ter a lei das 12 tábuas. A gente tem agora a lei das licínias, que vai determinar que pelo menos um dos cônsules, tem que ser plebeu. Um deles. Um só tem que ser plebeu. Pelo menos um. Porque são 2 cônsules, aí vai ter que ter um plebeu. E agora vamos para uma lei muito romântica, que é a lei da Canuleia. Olha que lei linda, que nome romântico. Você já vê aquela música Only You, que vai ser o quê? Vai ser uma lei que vai permitir que os plebeus se casem com patrícios. A gente vê quem criou essa lei provavelmente estava apaixonado por um plebeu ou por um patrício. Então, assim, já sabemos o motivo para que essa lei foi criada, né? Se favorecer. Aí, graças ao tribuno da plebe, que são as pessoas responsáveis por representar os plebeus nas guerras, a gente vai conhecer Tibério e Caio Graco. Vocês já ouviram falar dessas figuras maravilhosas? Tibério e Caio Graco vão ser plebeus eleitos no tribuno da plebe, como eu já havia dito, mas é muito importante frisar este ponto. E eles vão defender uma reforma agrária. Eles vão querer uma reforma agrária, eles vão querer mais direitos para os plebeus. E eles vão ser vítimas de senadores insatisfeitos. Ou seja, o Júlio César não foi a primeira vítima dos senadores, tá? Eles vão morrer, né? Eles vão ser vítimas dos senadores, que não vão gostar dessa situação. Pra que uma reforma agrária, meu filho? Pra que você quer se meter? Pra quê? Pra que mais direito pros plebeus? A gente já deu aquelas leis, já tá bom demais. Agora vamos para expansão militar, queridos. Expansão militar. Na expansão militar, a gente sabe que a Roma tinha o melhor exército. O exército mais bam de todos daquela época. Então, a gente vai ter uma expansão militar muito grande. E vai ter um conflito entre os plebeus e os patrícios. Quando esse conflito se acalmar, aí os romanos vão tentar conquistar aqui, ó, outras regiões da Península Itálica, e eles vão conseguir, tá? Eles vão conseguir. Outro ponto muito interessante, para você, romano, cidadão romano, querer ser alguém na vida, sendo plebeu, você tem que lutar, tá? Você tem que ser um soldado, mas assim, você só vai ser alguém na vida se você sobreviver, tá? Você só pode se sobreviver, essa é a questão.
E outra, os pobres, os plebeus, eram obrigados a participar do exército. Só eles. Um ponto muito interessante é que quando Roma invadiu a Grécia, simplesmente, eles trouxeram a arquitetura e a mitologia e a filosofia grega junto. Mas, tipo, não podia dizer, ó, igualzinha, não, tinha que fazer uma coisa diferente. Ou seja, o deus Marte em Roma é Ares, na Grécia. Vênus, a deusa Vênus, em Roma é Afrodite, na Grécia. Copia, mas não faz igual. Mas as arquiteturas, as estruturas das coisas são idênticas aos panteões gregos. Impressionante. Agora vamos ter as guerras púnicas. Eu adoro guerras púnicas. As guerras púnicas vão ser uma guerra com Cartago, no mar, pelo litoral do mar Mediterrâneo. Ah, professora, e por que guerras púnicas? Porque Pune vai ser o nome que os romanos vão dar aos fenícios. E Cartago era uma colônia dos fenícios. Então eles vão lutar contra Cartago e vão lutar contra os púnicos. Deu pra entender? Em busca do controle do mar Mediterrâneo. Porque o romano, ele quer literalmente tudo pra ele. Ele vê um local assim e fala, oi, pra mim, nesse nível. E eu vou explicar pra vocês por que essa guerra. Vejam só, tanto Cartago quanto Roma estavam querendo o domínio do mar Mediterrâneo, porque era uma grande forma de fazer comércio, de locomoção. O que acontece? Roma vai tacar fogo em Cartago. Roma, ele vai tacar fogo, literalmente. Os romanos vão tacar fogo em Cartago. E depois vão vencer a guerra, né, com isso, vão matar os soldados. E vão simplesmente tacar sal no chão. Vão salinizar a terra. Porque aí não vai ter como crescer nada ali. Pra demonstrar que eles realmente ganharam. Pra ver o nível das pessoas. É muito grande essa situação. Agora vamos pra melhor parte, o triunvirato. Vocês já viram BBB? Vocês sabem como funciona o BBB? Tem gente que faz aliança, que geralmente é 3 pessoas ou é 2. E nessas alianças tem que ser proteção, né? Todo mundo aliança ali, todo mundo igual, todo mundo aqui, ó, de boas, together. A gente sabe que não funciona muito bem assim. E foi isso que rolou no triunvirato. Júlio César. Vamos começar por Júlio César, que foi quem deu a ideia do triunvirato. Júlio César, ele era um plebeu que ele precisava ascender, né, na sociedade. E para isso ele foi lutar no exército. Naquela época tava rondando um rapaz, uma revolta criada por Espartaco. Vocês já viram falar de Espartaco? Já viram filme, tem série, tem tudo falando de Espartaco. Um gladiador Espartaco que ninguém tava conseguindo matar. Ninguém tava conseguindo matar Espartaco. Ninguém. Já tinham morrido diversos romanos numa batalha contra Espartaco e a trupe dele, e ninguém tinha conseguido matar. Até que Júlio César, ele era soldado do exército de Crasso, né, que é outra figura do triunvirato, e ele vai se meter e vai falar, não, eu tenho um plano pra gente matar Espartaco. E com esse plano, Júlio César, ele vai conseguir ascender socialmente, porque o plano dele vai dar certo. Júlio César, ele era um homem extremamente estrategista. Muito bom a gente frisar nessa parte. Ele era muito estrategista, muito mesmo. Então, essa mente dele ajudou muito o Império, então, não só o Império Romano, como a República, como o Exército. Um brilhante. Então, como é que vai funcionar essa questão? Júlio César, com o plano dele, vão conseguir matar Espartaco e os rebeldes dele. E o que vai fazer? É uma tradição romana de crucificar os perdedores a cada 1 quilômetro.
tipo, voltando pra Roma. Eles crucificavam os perdedores a cada 1 quilômetro pra demonstrar, tipo, nossa, eles perderam. Para quem? Para os romanos. E é assim, eles crucificavam. E a gente tem outra figura muito importante no triunvirato, que é Pompeu. Pompeu, ele também é um general do exército. Júlio César vai subir para general. E a gente vai ter Pompeu, que ele também é um general do exército. A gente vai ter 3 generais. E o que acontece? Júlio César vai dar uma ideia brilhante dele, de por que nós não fazemos uma aliança, e já que querem colocar eu e Pompeu como cônsules, a gente não traz Crasso junto, que também é uma família muito extremamente importante, e faz 3 cônsules. A gente coloca 3 cônsules no poder. Os senadores não gostaram muito dessa ideia, tipo, não gostaram nem um pouco dessa ideia, mas meio que Júlio César já tinha um plano do que fazer. Enquanto os 3 dividiam, né, o comando de Roma, das províncias romanas, já que era um território muito grande, precisava de mais de uma pessoa para tomar conta, e eles usaram isso ao favor deles, Júlio César ia ganhando forças. Como forma de criar essa aliança, Júlio César tinha dado a mão da filha dele, de Júlia, para Pompeu. E Crasso já era casado, então não tinha muito o que Júlio César podia fazer. Júlio César só tinha uma filha. E o que acontece? A esposa de Crasso vai falecer e ele vai morrer no campo de batalha. Daí vai ser um cavalo a menos na corrida, segundo Júlio César. Por quê? Só vai ter ele e Pompeu como cônsules. Júlio César vai querer o poder só pra ele. E Crasso e Pompeu, perdão, eu errei, é Pompeu. E Pompeu, ele simplesmente vai querer também só pra ele, ou seja, Pompeu quer Roma só pra ele e Júlio César quer Roma só pra ele. Então vai começar uma guerra. E a gente vai ter um episódio muito marcante nessa guerra que se chama a Travessia do Rio Rubicão, ou a Travessia do Rubicão. Professor, o que é isso? O exército de Pompeu estava muito mais à frente. Por quê? Júlio César ele é estrategista. Ia demorar muito para o exército de Júlio César chegar onde Pompeu estava. O que Júlio César fez? Pegou os soldados dele e enquanto o exército de Pompeu dormia, o exército de Júlio César avançava. Porque Júlio César disse, vamos avançar durante a noite, já que eles vão estar dormindo, como é que eles vão avançar dormindo? Não tem como. Então, eles iam avançando. E a gente chegou na travessia do Rio Rubicão, porque estava muito longe dos 2 exércitos. E Júlio César precisava cortar caminho. Então, ele atravessou o Rio Rubicão a pé, com os seus soldados. A gente vai ter um empate, né, frente a frente. Pompeu vai vir a óbito e Júlio César vai ascender como único e supremo cônsule romano. Agora a gente vai conhecer nossa Barbie do Império Romano, que é Júlio César. Júlio César foi militar, político e advogado. E além disso, ele foi governador, porque praticamente ele era um governador de Roma. Barbie, eres tu? Então, o que vai acontecer? Júlio César, me perdi. Me perdi, calma, perdi na linha de raciocínio. Então, vamos lá. Eu sempre expliquei a vocês a diferença entre o rei e o imperador, e é muito importante a gente frisar em Júlio César. Sempre esqueço, porra. Vamos lá. Qual a diferença entre o rei e o imperador? Um rei, ele vai focar no exército, no governo dele, como já tá, no país dele. O imperador, o objetivo do imperador é conquistar. Ou seja, ele vai sair conquistando tudo que vê pela frente. Ele não tem esse negócio de, não, ele vai conquistar tudo que vê pela frente, porque o objetivo dele é expandir o território romano, é expandir seu território, é expandir seu império. Então, Júlio César vai ser um imperador, porque ele é expansionista. Os senadores não gostavam dessa situação, porque, tá crescendo muito o território e Júlio César não tá deixando a gente tomar conta de nada. Porque ele tá conseguindo administrar a cidade, ele tá conseguindo organizar tudo direitinho. O que vai acontecer? A gente vai ter a origem do nome Peneira para Júlio César. Júlio César vai levar a facada de todos os senadores. Cada um vai dar uma facada, eles vão cercar Júlio César, porque eles vão pensar, qual é o único lugar que Júlio César não tá com os guardas dele? Exatamente, no Senado. Então, os senadores vão matar Júlio César. Cada um enfiando uma facada nele e a gente vai ter aquelas lindas, maravilhosa frase, até tu, Brutus. Porque Brutus vai ser o enteado de Júlio César, o enteado qual Júlio César deu de tudo
pelo menino, de tudo. Tipo, é como se fosse um filho que Júlio César nunca teve. Traição bem de onde você menos espera, Júlio César. Mas se fosse comigo, tá vendo, ele não teria esse risco. O que vai acontecer? A morte de Júlio César vai enfurecer toda a população romana. Os romanos não vão gostar nem um pouco dessa... vão ter ódio. O que vai acontecer? Vão perseguir todos os senadores, ao ponto dos senadores terem que fugir de Roma pra poder viver. Movimento volta J, volta Júlio César. Acho que não deu pra entender, eu pensei, vou viver, volta a vida, mas... a vida. E aí, queridos colegas, meu nariz, a gente vai ter a criação do segundo triunvirato. Vamos mais uma? Vamos mais uma. Dessa vez não é com Júlio César, não é com Pompeu, não é com Crássida, porque como é que vai fazer se eles estão mortos? Dessa vez, a coisa é mais embaixo. A situação é mais embaixo. A gente vai ver como é que vai funcionar essa questão. A gente vai ter 3 também no triunvirato, já que é 3 e trium, tá? É triunviratum. É romano, é italiano, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter o famoso triozinho alegria. A gente vai ter Marco Antônio, Caio Otávio e Lépido. Quem é Caio Otávio? É César Otávio, tá? É porque ele vai adquirir o César quando tornar imperador. Isso é história para os próximos capítulos, irmãos. A gente vai ter Marco Antônio. Marco Antônio, ele vai ser um general ex-aliado de Júlio César, de JC. A gente vai ter Caio Otávio, que é o sobrinho de Júlio César. E a gente vai ter Lépido, que eu costumo chamar carinhosamente de planta, porque assim como Crasso, ele foi uma planta. Sem querer ofender a planta, tá? Gosto muito de Lépido. Muito, muito, muito. Vocês podem ver. Legal, os caras. Lembram da aulinha de Roma? Então, Marco Antônio é o marido de Cleópatra, é o bofe de Cleópatra, e com Cleópatra ele vai ter 3 filhos. Sempre rolou tensão entre Marco Antônio e Caio Otávio, César Otávio. E isso era nítido, todo mundo sabia disso, até que isso virou um conflito extremamente aberto. Então, Marco Antônio ele vai buscar apoio no Egito com Cleópatra e Caio Otávio ele vai atrás, tá? Ele vai atrás. E com isso a gente vai ter uma guerra no Egito entre romanos e egípcios, logicamente. E com isso o César Otávio ele vai matar Marco Antônio, Cleópatra e os 3 filhos deles, marcando o fim do Império Egípcio, né, do Egito Antigo, e marcando o fim do segundo triunvirato. É pesado? Com isso, as pessoas vão começar a ver furos de roteiro na República Romana, porque não é tão fácil tomar decisões com 3 pessoas no comando, né, minha gente? Não é fácil. Não é porque 2 pessoas, né? Porque as pessoas vão querer, tipo, eu quero isso, mas eu não gostei. E vai ter uma corrupção. E eles são contra a corrupção. Com isso, o que eles vão fazer? Além do mais, teve a expansão romana que foi muito grande. Então era muito difícil de governar assim. Então o que acontece? Eles vão acabar com a república e vai dar início ao Império Romano. Aqui vocês podem ver o mapa mental. Vamos lá, tira print. Já tiraram print? Espero que tenham tirado, porque eu não vou voltar mais não, viu? Vocês já ouviram falar de hipocrisia? Eu já, e vamos ver agora. Vocês lembram que quem matou Júlio César, meu Deus do céu? Quem matou Júlio César foram os senadores, certo? Porque Júlio César estava querendo conquistar muito território, porque o papai queria ser imperador. E eles não queriam. Simplesmente, o sobrinho dele, né, César Augusto, que ele vai receber o nome de César Augusto, César Otávio, ou vai ser Otávio Augusto, depende, tem essas 2 classificações para ele escolher. Simplesmente os senadores vão dar apoio a ele. E na época de Júlio César, por que não deram apoio também? Eu acho isso um absurdo, é só porque é meu marido, isso é um preconceito? Enfim, ele vai ser proclamado, nomeado na verdade, imperador. Não, ele não vai se autocoroar como Napoleão fez. Ele vai ser nomeado imperador do Império Romano. Ou seja, Roma vai deixar de ser uma república para ser um império.
Diferente dos reis, os imperadores não vão ser dados assim por hereditariedade, ou seja, eu sou pai de fulano e fulano, quando eu morrer, vai ser imperador. Não era assim que funcionava, porque a gente ainda vai ter os senadores que vão ajudar na centralização desse poder. Então, meio que os senadores vão escolher o próximo imperador, se o imperador vier a óbito. Deu pra entender? Espero que tenha dado pra entender. Vai ter a política do pão e circo. Eu tô falando um pouco rápido por conta do armazenamento do meu celular, que já tá reclamando aqui, já regravei essa parte 3 vezes. Então vamos lá. A política do pão e circo a gente pode usar como exemplo o futebol. Por que, professora, futebol? Porque naquela época as pessoas estavam reclamando muito do governo de Otávio Augusto, e com isso, simplesmente, o Otávio Augusto resolveu dar pra ele show na arena de gladiadores e, bom, ou seja, com essa distração, com tudo isso, as pessoas não iam ter tempo pra reclamar da política, ou seja, eles não iam se tocar que tinha coisa errada, que estava ruim a política, ou seja, isso é uma forma de controlar a mente das pessoas. Deu pra entender? Espero que sim. Agora vamos seguir. Pelo amor de Deus, antes que aqui dê pau na minha memória do meu celular. E a gente dá fim, né, com esse meme maravilhoso, com o meu antigo Instagram, mas meu Instagram é @profa.carol.esp. Qualquer coisa eu digo. Então, assim, um beijo. Deixa eu desligar logo antes que dê pau aqui. É isso pra aula de Grécia e Roma. Um beijão. Amo vocês.